Boa noite, Igreja Batista no Jardim Magarça. Boa noite, você ouvinte da Palavra de Deus. Eu gostaria de trazer nesta noite uma pequena reflexão baseada na Palavra de Deus e, por que não dizer, vamos dizer assim, tentando entender tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias. Gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Lamentações. Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, e lá no capítulo 3 ele diz assim, versículo 21: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias, ele foi chamado por Deus com uma tarefa nada fácil. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta, mensageiro de uma palavra que não era nada agradável ao povo. Jeremias tinha uma palavra para o povo de que o povo iria para o cativeiro, iria para o exílio e que era necessário que o povo se submetesse a um domínio de um povo gentio, de um povo estrangeiro ao povo de Israel. E, na realidade, Jeremias foi levantado por Deus como um profeta em tempos de aflições na vida do povo de Israel. Então, por isso, a mensagem de Jeremias não era fácil. E ele viveu, ele mesmo, num tempo de incertezas. Você já deve ter ouvido falar que prenderam Jeremias numa cisterna. Então, a obscuridade que existia na época de Jeremias não era somente para o povo que estava à sua volta, era para ele mesmo. Tempo de muitas incertezas. E esse texto bíblico, ele veio assim, falando nesses últimos dias, ao meu coração. Novamente nós estamos aqui numa mensagem virtual, numa mensagem que traz por força das situações que nós estamos vivenciando, tempo de pandemia, tempo de muitas palavras incertas, tempo que certamente nós queremos buscar alento em alguma palavra de conforto das nossas autoridades, e aonde, vamos dizer assim, nós ouvimos as nossas autoridades falando e percebemos, vamos dizer assim, como é incerto, o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu queria trazer para a tua vida e para a minha vida, como conforto e consolo da parte de Deus, a experiência que Jeremias viveu. A palavra de Jeremias era exatamente num tempo assim. Talvez muito pior, porque certamente muito pior. Porque o profeta viveu em tempo de perseguições, não somente do povo estrangeiro que estava para conquistar a sua terra, mas ele viveu um tempo de incertezas e aflições, até com perseguição com gente do seu próprio povo. E isso não abalou a fé
do profeta, porque ele, diante de todas as incertezas e das aflições, diante do peso que a situação exercia sobre ele dá como que aquela parada e identifica o seguinte: eu quero trazer à memória apenas, somente aquilo que me traz esperança. Irmãos, e o que é que nos traz esperança nessa vida, se não a palavra de Deus, a pessoa de Deus, tudo aquilo que envolve o reino de Deus e a sua justiça? Era mais ou menos isso que Jeremias estava querendo dizer, apenas aquilo que me dá esperança. Neste momento de incerteza, muitas pessoas, talvez até alguns de nós, estamos assim ligados em todas as notícias, em todos os vídeos, em todas as informações que nós estamos recebendo pela TV, pelo noticiário, talvez por rádio, internet, WhatsApp, Facebook, tantos meios de comunicações existentes nos nossos dias. Mas aí eu fico fazendo a mim mesmo uma pergunta: será que todas essas informações alimentam a minha alma? Será que tudo isso traz conforto e consolo ao meu coração? Jeremias identificou que não. Ele entendeu e preferiu filtrar tudo aquilo que ele estava recebendo de informação das situações que ele estava vivenciando e fez um filtro e disse o seguinte: olha, só vai passar para minha memória, para o meu coração, a minha alma só vai se alimentar daquilo que pode me trazer esperanças. Então fica aqui um alerta para você e para mim. Não permita, nesse tempo de incerteza das circunstâncias, porque nós somos detentores de uma certeza: Jesus é bom e é fiel. Mas nesse tempo no qual as circunstâncias elas são assim incertas, não alimente a tua alma com os arautos do caos que professam que vai dar tudo errado, ou que a coisa vai piorar, ou que para meditar nas promessas que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Jeremias, diante do caos, das situações adversas que ele estava vivendo, ele entendeu que ele precisava parar e meditar. E aí ele entendeu que ele precisava filtrar. Eu quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. E o que é lindo nesse texto é que ele começa a entender o que pode alimentar a alma dele. E ele fala o seguinte: as misericórdias. Versículo 22 ele começa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Irmãos, misericórdia é quando Deus não dá para a gente aquilo que a gente não merece. Melhor dizendo, misericórdia é quando Deus não dá para a gente aquilo que a gente merece. Por exemplo, eu errei, eu pequei, e aí Deus me alcança com a sua misericórdia e não me trata como eu deveria ser tratado, com justiça, por aquele erro que eu cometi. Grandes são as misericórdias do Senhor. É lindo nesse texto porque ele diz assim: não tem fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. E nós precisamos clamar pelas suas misericórdias. Clamar pelas suas misericórdias no mundo, na nossa nação, no nosso estado, no bairro onde vivemos, na nossa igreja. Porque, irmãos, João diz que não há homem que não peque. E nós precisamos usufruir dessas misericórdias que não têm fim.
Irmãos, justiça. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus, para que nós alcançássemos as misericórdias do Eterno. E Jeremias não para somente na questão da misericórdia, ele vai relatando ainda no versículo 23 e diz assim: grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade que Ele tem para você, para mim. Grande é a fidelidade que Ele tem acerca das promessas que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Nós podemos contar com a fidelidade de Deus. O versículo 24, ele diz assim: Bom, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, é apenas nele que nós esperamos. Você e eu, se estivermos esperando no que o governo pode fazer ou no que ele vai fazer, talvez na ciência, em relação a alguma resposta, sim, eu acredito que a ciência possa ter alguma resposta, mas eu acredito que uma mente pode ser influenciada pela misericórdia divina, e ela pode ser influenciada pelo Espírito Santo para atingir a uma cura para essa pandemia. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a nossa esperança não está em ciência, não está no governo, não está em homens, porque a palavra de Deus diz assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas e você e eu? Nós precisamos, a todos quantos estão à nossa volta, fazermos menção do nome do Senhor. Você foi chamado para isso, eu fui chamado para isso, para fazer menção do nome do Senhor. Então, a tua vida vai fazer diferença na vida de outro quando a pessoa que está à sua volta perceber que você, assim como Jeremias, diante das situações adversas, manteve-se inabalável. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Amém? E o texto continua dizendo assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, não é tempo de nós ficarmos fazendo conjecturações. A única conjecturação que nós podemos fazer é na palavra. O texto é leitura da palavra, Bíblia e jejuns, orações e cultos, e precisamos aproveitar todo o tempo que nós temos para estar colocando toda a nossa vida, a vida da nossa comunidade, a vida da nossa nação e, por que não dizer, o mundo, aos pés do Senhor, em orações, em súplicas, em jejuns. Mas a nossa esperança está nele. Eu quero trazer a memória. Eu quero que você alimente a sua memória. Eu quero que você alimente a sua alma com aquilo que pode lhe trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em Cristo Jesus, Ele demonstrou amor pela tua vida, pela minha vida. E o que Ele não fará em teu favor, em meu favor, se Ele não poupou o seu único filho? Então, irmãos, não é tempo de nós ficarmos ou entrarmos em desespero. Alimente a tua alma com aquilo que pode matar a tua sede. Alimente a tua alma com aquilo que pode matar a tua fome. Jesus Cristo falou que aquele que bebesse da água que Ele lhe desse, nunca mais voltaria a ter sede. Não é tempo, irmãos, de regressarmos, de voltarmos, de olharmos para trás. A nossa esperança está nele, e é nele que nós depositamos a nossa fé
o justo. Eu não sou justo em mim mesmo, você não é justo em você mesmo, mas você e eu, nós fomos justificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E aí o texto diz, aí nós podemos, em Cristo Jesus, nós podemos nos enquadrar nesse texto. O justo, porque você foi justificado, eu fui justificado, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, com fé, de fé em fé, olhemos, estejamos na postura do salmista. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? O teu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Espera, pois, no Senhor. Que essa palavra, irmãos, penetre no teu coração e que alimente a tua alma. Que o Espírito Santo fale de forma profunda ao teu coração. Que você e eu, nós estejamos buscando as coisas do alto, aonde Cristo está, porque as terrenas, elas não saciam a nossa sede, não alimentam a nossa alma. As misericórdias do Senhor espera nele, esperemos nele. Em Cristo existe poder para salvar, para curar, para libertar, para livrar de pestes, pandemias, pestilências e o que mais a mente humana possa imaginar. Que o Espírito Santo conforte os nossos corações. Amém.